Para dar início à primeira mesa, né, pós-mesa de abertura, eu queria convidar aqui para compor a mesa comigo o doutor Francisco Gaitani. O doutor Roberto Pires. E temos aqui também, de forma remota, a doutora Meric Blofield. Eu sou Michele Fernandes, sou professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e vou fazer o papel de mediadora e facilitadora dos trabalhos nessa nossa primeira mesa, que é a mesa intitulada Capacidades Estatais, Políticas Públicas e Futuro da Democracia. Eu queria, antes de começar os trabalhos da mesa e começar a colocar para discussão o debate que nos trouxe aqui nesta tarde, trazer muito brevemente as mini-bios, as apresentações dos nossos debatedores, dos nossos conferencistas aqui da mesa, né? Vou começar pela professora Meric Blofield. A Meric é diretora do Instituto de Estudos Latino-Americanos do Instituto Alemão de Estudos Globais e de Área, o GIGA. É professora de Ciência Política na Universidade de Hamburgo, com foco em saúde global e políticas sociais. Tem estudos publicados por editoras como Cambridge University Press, Oxford University Press, além de revistas como The Lancet e outras publicações de políticas públicas. Atualmente desenvolve pesquisas sobre saúde infantil e políticas sociais, bem como sobre políticas de enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. E antes de se mudar para Hamburgo, em 2020, foi professora de Ciência Política e diretora dos estudos de gênero e sexualidade na Universidade de Miami. Muito bem-vinda, Meric. Muitas gracias. Temos conosco também o Francisco Gaitani. Francisco Gaitani é doutor em Administração Pública pelo Departamento de Governo da London School of Economics and Political Science. É mestre em Administração Pública e Políticas Públicas também pela LSA. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela INAP, pela Escola Nacional de Administração Pública, e é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do mestrado profissional em Administração Pública da EBAP-FGV, além de professor permanente do Instituto Rio Branco e da Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente, atua como secretário extraordinário para a Transformação do Estado no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, MGI. Bem-vindo, Chico. E, por fim, temos a Roberto Pires. Roberto é doutor em Políticas Públicas pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT. É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. É pesquisador de carreira do Instituto de Políticas Econômicas Aplicada, IPEA, atuando como coordenador de Planejamento e Análise de Políticas Públicas e, além disso, é responsável pela Inclua, plataforma de recursos pró-equidade em políticas públicas. Roberto foi coordenador geral de indicadores e evidências no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e atua também como professor do mestrado e doutorado profissional em Administração Pública no IDP. Bem-vindo, Roberto. Para essa mesa, né, a gente vai fazer um debate tentando relacionar as discussões de capacidade estatal e de política pública com o debate da democracia, tentando pensar os futuros da democracia, né? O debate sobre capacidades estatais ele ganhou renovada centralidade no contexto contemporâneo em que democracias ao redor do mundo enfrentam, de forma simultânea, pressões autoritárias, múltiplas crises e profundas desigualdades sociais. Nesse sentido, o debate sobre democracia está cada vez mais associado à capacidade concreta
do Estado de planejar, coordenar, implementar políticas públicas e, de certa forma, responder de maneira eficaz às demandas da sociedade. O enfraquecimento das burocracias, a fragmentação institucional, a perda de capacidade de ação não apenas comprometem a entrega de políticas, mas também corroem a confiança pública e alimentam a polarização, além de ampliar vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, experiências recentes vêm mostrando para a gente que processos de reconstrução das capacidades estatais podem abrir, de alguma forma, caminhos para revitalizar a democracia, ou as democracias, né? E é a partir dessa tensão entre erosão e reconstrução que a gente estruturou essa discussão na tarde de hoje, nessa primeira mesa da tarde de hoje, né? E esse debate, essa discussão vai estar centrado em duas perguntas que foram colocadas para cada um dos debatedores, né? As mesmas perguntas, né? Uma pergunta tentando entender um pouco, de certa maneira, esse enfraquecimento das capacidades estatais e a relação desse enfraquecimento com a democracia, esses efeitos do enfraquecimento na democracia, e uma segunda pergunta tentando olhar para frente, tentando olhar para o futuro, tentando pensar em como a reconstrução de capacidades estatais podem abrir caminho para também reconstrução de democracias, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar, numa primeira rodada, a primeira pergunta, e aí, na ordem, eu acho que a Meri pode fazer a intervenção, o Chico na sequência e o Roberto por último, e, depois disso, a gente abre para a segunda rodada de perguntas, né? E a primeira pergunta, na linha de tentar fazer um diagnóstico da situação que a gente vive, né, ela tenta trazer o debate do enfraquecimento das capacidades estatais e os efeitos sobre as democracias, ou sobre a democracia de forma mais ampla. E a pergunta diz o seguinte: atualmente, como diferentes dimensões da capacidade estatal, incluindo burocracias, coordenação institucional, planejamento e uso de tecnologias, enfim, as mais diversas dimensões, influenciam o processo de políticas públicas. E também de que maneira o deterioro dessas capacidades contribui para processos contemporâneos de erosão democrática, em especial em contextos marcados pela polarização e pelas desigualdades, né? Para começar a rodada de respostas, eu queria passar a palavra para a Meri, agradecendo uma vez mais aos três convidados pela disponibilidade de fazer esse debate, essa discussão na tarde de hoje. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, súper bien, Meri. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Yo creo que, bueno, la conexión es un poco débil, pero ojalá voy a hacer mis comentarios y ojalá me escuchen bien. Bueno, bueno, primero es una honra formar parte de este panel de gente muy destacada también en esta conferencia en total, y lamento que no pude venir personalmente, pero fue una cancelación de mi viaje y al final no fue posible con todas esas conexiones. Bueno, en términos de esa pregunta, yo creo que voy a repetir parte de lo que ya han dicho Vicky Murillo y Marcela Ríos, y lo han dicho probablemente mucho más articuladamente que lo voy a hacer yo. Pero a veces es bueno, yo creo, que repetir puntos importantes. Y en términos de, como preguntaste, Michelle, el deterioro de capacidades estatales, yo diría que, bueno, de alguna manera el vaso está medio lleno, medio vacío. Es que también hemos tenido, comenzar con el vaso medio lleno. A pesar de la gran variación contra tiempos y un progreso lento, se han producido mejoras significativas en los últimos 25, 30 años en las capacidades estatales. Vicky Murillo mencionó en términos de educación, expectativa de vida, muchas cosas. Y más recientemente, a pesar de todo lo malo que generó la pandemia, también generó mejoras específicas en la creación y expansión de los sistemas de protección social, en la digitalización
y en la capacidad del Estado en incorporar a más personas a las bases de datos estatales. Y, por ejemplo, un ejemplo extremo sería Perú, con una capacidad estatal muy débil, entrando a la pandemia, siguiendo bastante débil. Pero al inicio de la pandemia, durante las primeras semanas del gobierno, durante las primeras semanas de la pandemia, el gobierno tomó cuenta que a través de las bases de datos existentes no iba a llegar a casi nadie. Y entonces el presidente anunció que lo habían hecho de manera equivocada, buscando gente vulnerable a través de los registros sociales existentes, que tenía que crear programas abiertos hacia todos los hogares e ir excluyendo los que no calificaron. Ellos demoraron 4 meses en llegar a las últimas familias. El funcionario a cargo de la agencia que lo hizo unos 3 meses, en junio-julio, reconoció todas las debilidades que tenían, pero dijo que el aspecto positivo es que ahora estarían preparados para futuras pandemias y futuros desafíos mucho mejor. Y eso se vio no tan extremo que en Perú, pero en muchos otros países de América Latina. Y también se ha habido mejoras incrementales en servicios específicos que llegan a la gente. Y hay muchos ejemplos. Tomando un trabajo reciente que yo he hecho con colaboradoras, incluyendo a colaboradoras en Brasil, es sobre violencia doméstica. Y muestra un aumento significativo de la capacidad de respuesta del Estado ante las necesidades de las mujeres en muchos países a través de los servicios públicos. Y esto se ve, por ejemplo, en Brasil y Chile, también en Perú, Uruguay y hasta recién, por lo menos, en Argentina. Y estos son resultados, como Marcela Ríos comentó, de la movilización de movimientos de mujeres y una institucionalización y respuesta por parte del Estado hacia estas demandas. Y finalmente, si vemos en términos de indicadores sociales, la panorama social de CEPAL, que justo se publicó hace un par de semanas, muestra que la pobreza regional bajó a la tasa más baja desde que tienen datos este año, 25% de la población, y que también la pobreza multidimensional se ha bajado. Bueno, no estoy diciendo que la población debería estar satisfecha, claro, y no estoy tampoco diciendo nada específicamente normativo, solo que, y apuntando lo mismo que Vicky ya apuntó, empíricamente esto apunta a que en algunas áreas hay una brecha entre los datos y las percepciones. Y estas mejoras son graduales y es probable que muchos pasen desapercibidas, especialmente en términos de atribución, y también, muy importantemente, como Vicky dijo, no alcanzan a las expectativas. En términos del vaso medio vacío, y esto ya se han dicho bastante en el primer panel, claro que muchos de los grandes problemas no se están resolviendo debido a los efectos interrelacionados entre la falta de recaudación de recursos a través de los impuestos, particularmente hacia la riqueza y las ganancias, la poca capacidad redistributiva de los estados en general en América Latina y la falta de una gobernanza eficaz por parte de quienes están en el poder, y donde la cuestión del debilitamiento de la capacidad del Estado y sus efectos en la erosión democrática es más evidente es en el caso de la crisis de seguridad pública, y Marcela Ríos ya habló bastante sobre eso. Y ahí, por un lado, está la infiltración del crimen organizado en el sistema político y la economía,
y por otro, debido a las crisis de seguridad pública, la capacidad de los populistas o digamos, posibles autócratas para utilizarla estratégicamente. Y aquí también tengo una citación, cito aquí a Juan Pablo Luna, Marcela ya mencionó su elemento con David Altman, excelente, quien ha escrito sobre los retos que plantean la infiltración del crimen organizado en el Estado. Él dice, el desafío fundamental que enfrentan hoy los estados contemporáneos, no solo los latinoamericanos, es su incapacidad para competir con sus rivales, desde grupos del crimen organizado local hasta grandes empresas tecnológicas, por la capacidad de ofrecer horizontes de futuro a un grupo significativo de la población que no encuentra la manera de satisfacer sus necesidades y aspiraciones a través de su inserción en los mercados formales y de las prestaciones estatales. Entonces, Juan Pablo Luna apunta mucho a las barreras muy estructurales y los desafíos estructurales. Y esto, claro, se agrava también por las fuerzas externas, desde las tendencias globales que también restringen a la soberanía de los gobiernos. Y el riesgo con un discurso populista tipo que se vayan todos y la llegada de estos populistas o autócratas al poder es que a su vez destruyen indiscriminadamente el Estado, o por razones ideológicas o por venganza política, con todo lo que se ha incrementalmente construido, que no es perfecto, pero es mucho mejor que nada. Es decir, la erosión democrática destruye en sí mismo las capacidades estatales. Y a mí me parece que Brasil es un caso muy interesante porque se está ahora recuperando de eso y mostrando que se puede refortalecer la democracia y las capacidades estatales. Y creo que cómo evoluciona el caso de Brasil será muy importante, de cómo volver de este tipo de erosión y reconstruir y al mismo tiempo relegitimar el Estado y responder a las expectativas. Gracias. Gracias, Merik. Muchas gracias. Passo a palavra para refletir sobre essa mesma questão para o Chico. Obrigado, Michele, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo esses assuntos tão importantes para a nossa democracia, né? Não sabia que o Roberto ia estar na mesa, o que já me inibe, porque ele é um dos meus ídolos, então tem que dar o desconto. Vamos lá. Acho que a primeira questão que eu queria mencionar é que não dá para discutir capacidades sem discutir resultados. Nos anos 90, a retórica de resultados era fortíssima. Só resultados importavam. Obviamente, era uma retórica estreita, limitada, superficial. Temo que a gente possa estar indo para outra ponta. Só capacidades importam. O segundo ponto, que tem a ver com o atual governo, o desafio postos são três. Reconstruir capacidades previamente existentes, reconstruir melhorando capacidades previamente existentes e construir algumas capacidades pela primeira vez. Então, acho importante distinguir essas três coisas. Vamos pegar, por exemplo, a questão regulatória do mundo digital. Nós temos aí inteligência artificial, remuneração de conteúdos, fake news, governança de dados. Nada disso estava posto 10 anos atrás, né? Porque é diferente o esforço. Tem muita coisa que hoje nós não temos as soluções nas prateleiras. Tem que ser feito um esforço de produção, geração de massa crítica e de acúmulo. Queria mencionar também que a gente tem que aproximar a discussão teórica do mundo.
vou contar para vocês uma pequena história. A Michelle não mencionou, mas eu tenho um patrimônio de fracassos respeitável, né? E, geralmente, como diz um amigo meu, eu venho do milênio passado, né? Milênio passado, dá um ar assim de autoridade, né? Uma gravitas, né? Mas sempre trabalhei um pouco, sempre não, mas quase sempre, trabalhando um pouco na área de, hoje a gente chamaria de desenvolvimento de capacidades governamentais, públicas, né? Públicas não só estatais. Eu tenho um pouco de aflição dessa coisa, capacidades estatais, capacidades estatais, capacidades estatais. O mundo não está mais para isso. Capacidades puramente estatais não dão conta de várias coisas que a gente precisa enfrentar. Então, o conceito públicas eu acho mais abrangente, mais interessante. Mas o exemplo que eu queria dar aconteceu agora. Dentro do meu patrimônio de fracasso, eu consegui fazer um gol. O que é o gol? O gol foi a criação de 2 carreiras transversais para tratar de 2 assuntos. Uma carreira de analista de defesa, segurança, inteligência, defesa, justiça e inteligência, uma coisa assim, segurança, justiça e inteligência, para povoar com a burocracia civil os ministérios da defesa, da justiça e o GSI. Parece uma coisa óbvia, né? Não, tem nada de óbvio. Sabe quem topou essa ideia? Os militares, só. Porque isso desobriga eles dos desgastes do mundo civil, voltam para a caserna, estão um pouco escaldados em relação a uma série de coisas que aconteceram. Sabe quem mais resistiu? O nosso centenário Ministério da Justiça. Por quê? O Ministério da Justiça é basicamente capturado pelas forças de segurança, federais, estaduais, e por uma burocracia antiga que está lá há muito tempo, que não necessariamente uma origem profissional orientada para aquelas atividades. GSI também achou muito bom, porque eles não têm burocracia nenhuma. Curiosamente, esse é um debate assim, que só prosperou por uma razão, que a ministra bancou. Vocês acham que alguém ligou isso com o 8 de janeiro? Ninguém. Repito, ninguém. Mas o que tem a burocracia da justiça com o 8 de janeiro? Tudo. O que tem a burocracia do Ministério da Defesa com o 8 de janeiro? Tudo. GSI, tudo. A gente não juntou esse ideia concreta. A outra carreira, análise de desenvolvimento dos ministérios finalísticos. Para quê? Para fazer conta. Fazer conta. Como assim fazer conta? Discussão do impacto das políticas públicas. Não, mas elas são meritórias. E daí? Todas as políticas são meritórias. Nós temos alguma análise do que impacta mais, o que impacta menos? Quais políticas precisam ser apoiadas, quais não precisam ser apoiadas? Não quer dizer que as políticas tenham que ser superavitárias, um bom custo-benefício. Tem políticas que são intrinsecamente deficitárias. Mas você precisa fazer as contas. Por que você precisa fazer as contas? Porque senão o embate com a área econômica é simples. Você é legal, vou te dar mais dinheiro. Não, você não gosta de você, não vou te dar mais dinheiro. Você é coalizão, tal, vou te dar mais dinheiro. Como é que você vai discutir qualidade do gasto com base nesse tipo de conversa? Porque é assim que a gente funciona. Não são só os parlamentares, com as emendas parlamentares, o executivo gasta mal e não tem a menor ideia de como gasta. Criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas em 2016, no apagar do governo da Dilma. Está aí até hoje, virou uma secretaria no planejamento. Mais ou menos discutindo aí as políticas. Os estudos são comissionados fora do governo, em geral. Não tem nenhum problema com isso. Mas alguém no governo tem que mais ou menos entender do que se passa. E não tem. Você não tem economista da educação, você não tem economista da saúde, você não tem economista da segurança, do meio ambiente, da pobreza, no governo fazendo as contas, para o embate com a área econômica.
Isso é capacidade. E nós não temos. Pior, nós nem sabemos. Carreira, funcionalismo, quanto é o salário? Nós não sabemos o que se trata. O IPEA faz muita coisa interessante. Faz muita coisa relevante também, justiça seja feita. Né? Mas, assim, se você está na perspectiva de governo... Foi mal, Roberto. Você precisa trabalhar com uma dimensão de entrega. O que tem as capacidades a ver com as entregas? Também tem ótimas teses que dão errado. Em 2013 ou 2014, quando estava surgindo a edição de Backslide, o Guy Pearce me chamou para o seminário lá em Florença, lá fui eu, e todo mundo estava discutindo as democracias colapsando, e como é que as capacidades estatais sendo destruídas. Aí eu tive uma dessas ideias assim, brilhantes, mas que com pouca aderência, né? A tese era que no Brasil a democracia estava colapsando, foi 16, não foi 13, não foi 16, 17, foi na época depois do golpe do impeachment já. Por que não tínhamos capacidades? O Guy até achou interessante, que era meio contra-intuitivo em relação ao debate global, porque, como eu acabei de dar exemplo, um Ministério da Justiça e um Ministério da Defesa capturados, certamente não ajuda a fortalecer a democracia. Mas nós estamos ainda nos estágios, nós estamos na construção do Estado Nacional, federal, estou nem discutindo estados, municípios e outros poderes. E eu acho que a gente achava que a gente dependia disso para muita coisa. Aí, nós fizemos, ano passado, esse ano, a Michelle, inclusive, participou de um estudo no Plano da América Latina para discutir Estado de Democracia e Desigualdade. Por quê? Em 2003, o PNUD lançou um grande relatório sobre democracia e desigualdade na América Latina, cuja tese era mais ou menos simples. Como é que a democracia sobrevive se a desigualdade persiste? 20 anos depois, nós incorporamos uma outra variável nessa história, que era o Estado. Como é que a democracia está sendo abauroada se a desigualdade persiste e se o Estado não está segurando as pontas? Né? Ficou muito bom o relatório, Michelle participou ativamente, aí, particularmente na consolidação geral, vale a pena dar uma olhada. Bom, o problema é que, depois disso, tudo muito bacana, tudo muito legal, tudo muito jóia, aí veio uma coisa chamada Trump 2, Elon Musk, Doge. Aí o bicho pegou. Por quê? Todos os estudos relacionados à administração pública americana, né? Você took for granted o tal do administrative state. O administrative state, ele caiu assim, com uma rapidez, uma fragilidade imensa. No início do atual governo do Trump, com Elon Musk não só desmantelando, mas também, digamos assim, capturando informações, tendo acesso a dados sensíveis e julgando. Você pega um órgão como o CDC, né? A parte toda de saúde epidemiológica para o mundo, né? O ZAID e vários outros, e um governo eleito democraticamente, com a maioria clara, confortável, com maioria na Câmara, no Senado, na Suprema Corte. Assim, olha, essa isso não serve para nada, não. Então você volta quase que séculos atrás, assim, toda a construção do Estado está ligada ao interesse público. Se a aposta no interesse público, mediada pelo Estado, não está funcionando, tem alguma coisa errada. E essas capacidades que a gente está falando aqui, ou elas entregam e ganham nas urnas o mandato, ou, como diz um sindicalista na reunião do Conselhinho, lá da Reforma do Estado, não é mais uma discussão de Estado máximo e Estado mínimo, é de Estado e Estado nenhum. Né? E que tem um forte apelo, não só junto às classes médias, às elites, mas também junto ao povão que se sente
frustrado, porque, afinal de contas, um Estado imprestável é um Estado descartável, né? E é isso que a gente está vivendo no mundo inteiro, com a ascensão da extrema-direita aí, um discurso baseado em antipolítica e de incapacidade de resposta. Ainda que alguns hoje estão estudando um pouco, a extrema-direita ganha o poder, mas não consegue se sustentar no poder. Com exceção, talvez, da Hungria, nós estamos vendo uma alternância que persiste. Mas eu acho que, pelo lado de cá, não adianta botar a culpa na extrema-direita, em certos governantes. Tem alguma coisa que está nos escapando do desafio de construção de capacidades que entreguem, que façam diferença na vida das pessoas, né? Acho que eu paro por aqui, depois a gente continua. Obrigada, Chico. Roberto. Obrigado, Michele, pelo convite. Prazer estar aqui. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu queria pegar exatamente o ponto aí que o Chico deixou, né? Parece que tem alguma coisa nos escapando, né? E vou dar uma volta aqui para chegar nesse ponto, né? Mas a questão nos leva a pensar aqui sobre essa relação entre capacidade estatal e democracia, né? Então, acho que um primeiro passo, talvez meio óbvio, seja o de entender que tem um elemento de mediação aí muito importante, que são as políticas públicas, né? Porque, né, o Chico já pontuou, esse conceito de capacidade estatal virou tudo, serve para qualquer coisa e não explica nada. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é capacidade para quê? E é capacidade para produzir, né, políticas públicas mais inovadoras, efetivas, que deem conta de solucionar os problemas complexos, que promovam inclusão, equidade, seja o que for em cada um desses contextos. E essa relação entre capacidades estatais e políticas públicas, né, ela já está muito bem demonstrada do ponto de vista teórico e empírico, né? Eu acho que talvez eu não vou me repetir aqui, né? Algo meio que lugar comum, né? A gente defender a ideia de que produzir uma ação estatal mais robusta requer, né, organizações com funcionários bem treinados, com orçamento, com tecnologias e instrumentos adequados para fazer o que precisa ser feito, né? E se a gente pega aí, né, um outro ponto aí crítico, né, do debate, além de capacidades para quê, né, a gente tem que sempre pensar aonde, né? Então não dá para pensar capacidade fora de contexto, né, de forma abstrata. Se a gente pega então essa comparação que o Chico já iniciou, né, o que vem acontecendo nos últimos anos no governo federal brasileiro, em comparação com o governo anterior, e aí sublinho aí a comparação, que é outro passo metodológico essencial para a gente pensar capacidades estatais, porque a gente não tem uma métrica, né, universal para dizer se existe ou não existe, mas é desnecessário desenvolver, né, esse ponto de que, enquanto o governo anterior representou processos de desconstrução claramente associados, né, a um desempenho inferior de várias políticas públicas, sobretudo na área social, o governo atual investe mais, assume isso como uma estratégia, recruta, desenvolve instrumentos e, igualmente, o desempenho é visível aí, tanto nos indicadores de output, como também, né, em alguns indicadores de bem-estar. Então, até aí, aparentemente, está tudo resolvido, né? Então, assim, você precisa de capacidades para fazer políticas públicas. O que está dando errado, né? O que está escapando? Né, a gente, grande parte aqui, eu acho que é cientista político, se não for, está próximo, né? A gente é treinado a entender que as políticas públicas deveriam ter um papel, né, na disputa política, né, e, sobretudo, nos processos eleitorais. E é isso que a gente está vendo, em certo sentido, algo diferente, né? Então, assim, apesar dessa mudança, né, no padrão de como organizar o governo para fazer, né, políticas públicas mais robustas que geram resultados, não necessariamente tem alterado, né, o panorama aí do posicionamento, né, político.
Eu sei que já estava conversando ali na entrada com o Lúcio, ele já falou que já discorda, mas esse pessoal que estuda opinião pública e comportamento, eles desmerecem muito o que acontece no cotidiano da vida das políticas públicas, né? Eu queria chamar a atenção, são duas pesquisas recentes, né? Uma do Datafolha e outra da Quest, que perguntam às pessoas para comparar as políticas públicas do governo Bolsonaro e do governo Lula. E o que chama mais atenção é que as pessoas não veem muita diferença, né? E eu não estou querendo aqui dizer, eu tenho uma opinião, mas, enfim, a questão não é essa. As pessoas não veem diferença, sendo que talvez não tenha ocorrido na nossa história uma diferença tão gritante entre formas de elaborar, conduzir, implementar políticas e dos resultados que elas geram. Resultados aqui entendidos mais como outputs do que... né? Então, essa inquietação, voltando para o debate sobre capacidades estatais, elas nos interrogam aí a necessidade da gente entender capacidades estatais para além da burocracia. Isso também não é novo, né? Assim, em 2014, eu organizei com o Alexandre Gomide um livro que tinha esse título, né? Capacidades estatais e democracia, e falava assim, sistematizando o debate internacional, né? Burocracia e desenvolvimento, tem décadas que as pessoas falam isso. Mas quando entra a democracia, a gente precisa pensar em outro tipo de capacidade. Aí a gente falou, não, então são capacidades políticas, né? O governo precisa ter capacidades políticas, né, para desenvolver políticas públicas que consigam mobilizar a população, gerar processos de escuta, negociação, formação de acordo, para produzir a legitimidade e a adesão necessária, né, à continuidade e ao aprofundamento das reformas, né? E eu acho que aí exatamente esse é o ponto que talvez a gente precise, para além daquilo que a gente já sabe, né, pensando nas fronteiras, né, tanto do ponto de vista teórico quanto da prática, né, é justamente essa dimensão das capacidades políticas, né? Então, assim, sem dúvida, tem uma parte disso aí que tem a ver com instituições participativas, que as pesquisadoras aqui já são as melhores que existem para falar sobre isso, né? Precisamos de mais, precisamos de que elas sejam mais inovadoras, mais fortalecidas, mas eu gostaria de adicionar uma outra dimensão, né, dessas capacidades políticas que tem mais a ver com o cidadão comum e com as suas interações cotidianas com as políticas, do que com a mobilização, né, da sociedade civil, dos representantes organizados nesses espaços de participação, né? E eu acho que ao chamar a atenção para esse ponto, né, em alguma medida a gente retoma uma discussão antiga também em torno do conceito de capacidades infraestruturais, né, proposto pelo Michael Mann, que diria assim, né, para além, né, de toda a dimensão de despótica, coercitiva, né, a efetividade das políticas públicas depende da capacidade do Estado de adentrar, né, territórios e coordenar a vida social, né? E isso não necessariamente passa, né, pela presença e atuação de burocracias, né, ou de burocratas. E aí, um pouco inspirado nessa ideia, né, de ir além da burocracia e de aprofundar essa dimensão das capacidades políticas, né, nos últimos anos a gente tem procurado, eu digo, os projetos de pesquisa que eu estou envolvido, né, exercitar uma perspectiva mais sociocentrada das políticas públicas. O que significa, basicamente, alterar o nosso ponto de observação, deixando o nosso ancoramento tradicional nas instituições, né, nos burocratas, e colocando eles na vida cotidiana das pessoas. As instituições continuam lá, são super importantes, mas elas passam a estar, né, num pano de fundo que tomam concretude na vida e na trajetória dessas pessoas. E o simples fato de exercer essa perspectiva em diferentes contextos, né, desde pesquisas com população em situação de rua, até pesquisas com diferentes classes sociais, tem revelado uma coisa que para mim, tem se mostrado muito promissora.
a relação das pessoas com as políticas públicas raramente é uma relação direta. Nessa relação participam vários outros atores que quem estuda política pública e a atuação do Estado a partir de uma perspectiva estadocêntrica tem falhado sistematicamente em enxergar. São atores que a gente poderia chamar aí numa categoria genérica de intermediários, mas são pessoas que vão atuar justamente nesse espaço vazio que é criado por um modo de fazer política pública ainda, né, verticalizado, centralizador, unidirecional, que vai do centro para a ponta e que termina no guichê, né? Não imagina, né, os trabalhos e as reverberações que essas políticas têm, né, e os custos que elas geram também para as pessoas, né? Então, assim, só para deixar mais concreto, esses intermediários eles vão estar desde a fronteira da modernização na transformação digital, e isso é global, né? As pesquisas têm mostrado, quanto mais avançados os processos de transformação digital, maior é a emergência de diferentes tipos de intermediários. É o filho que ajuda a pessoa idosa, é uma ONG que se coloca a orientar, é uma organização, né, religiosa, é qualquer tipo, né, de ator individual ou organizado que se coloca aí entre os sujeitos, né, e as políticas e os serviços, né. Grande parte dessa, né, toda essa crise aí do INSS tem a ver com esses intermediários, que, por sua vez, não estão sempre fazendo, né, coisas, criando acesso a quem não tem acesso. Eles podem também estar capturando ali renda e oportunidades importantes. Mas mais importante do que isso é pensar que eles podem estar capturando o significado, né? E que eles podem estar operando fortemente na significação dessas políticas e na forma como elas são recebidas pelos cidadãos, né? Então, é óbvio que esse problema que eu estou colocando ele tem uma forma de ser tratado que é a partir do papel, né, das redes sociais e de tudo que acontece no mundo digital. Eu colocaria isso aqui como mais um intermediário, né? Eu sei que é forçar, mas assim, enquanto tudo vai bem aqui pelas mãos, né, da Marisa e outros pesquisadores desse campo, acredito que diante dessa lacuna, né, desse momento de uma dificuldade de entender um ciclo que estava tão bem desenhado e que agora parece quebrado, né, eu acho que toda vez que a gente não está entendendo bem as coisas, a gente tem que descer para mais próximo da experiência, né? Então, a ideia de uma capacidade estatal que contribua, né, para o aprofundamento da democracia requer necessariamente, né, estudos que se aproximem das experiências das pessoas no cotidiano das suas interações com as políticas públicas, para identificar que os esforços que o governo está fazendo, né, como eles chegam, como eles são recebidos e como eles são, né, interpretados, recepcionados e significados por essas pessoas enquanto posturas, opiniões e comportamentos políticos. Vou parar por aqui porque o alarme já tocou, depois a gente retoma. Obrigada, Roberto. Passamos pela discussão da Meric, que olhou para o copo meio cheio, fazendo uma reflexão sobre as experiências na América Latina de forma geral, e depois trazendo o copo meio vazio, apontando os desafios no contexto latino-americano e, de certa maneira, colocando o Brasil como um contexto, uma luz no fim do túnel, praticamente falando. E aí o Chico trouxe algumas reflexões sobre a importância de olhar para a capacidade estatal desde uma perspectiva mais relacional, né? Como não faz sentido descolar capacidades estatais e resultados, e como essa é a única forma, conectar capacidade estatal e resultados é a única forma de se trabalhar com capacidade estatal para fortalecimento das democracias. E aí a gente terminou essa primeira rodada com o Roberto
trazendo o outro lado da moeda, como que é fundamental que a gente volte para o nível da rua, mas para escutar quem habita o nível da rua, e não apenas para olhar para a atuação do Estado nesse lugar, né? O quão importante é entender como as capacidades estatais estão sendo mobilizadas e como elas estão afetando as pessoas desde a perspectiva desses próprios cidadãos, né? E essa como sendo possivelmente a saída para mobilizar capacidades estatais que efetivamente respondam aos desafios da democracia, né? E aí, com essa síntese da primeira pergunta, com respostas tão complementares, eu queria trazer a segunda pergunta, que coloquei para os nossos convidados, né, que é uma segunda pergunta olhando para o futuro, né, que olha para o futuro e que tenta capturar elementos já existentes para pensar todos esses desafios que eles apontaram nas primeiras respostas. E a pergunta é a seguinte: a partir das lições extraídas de países que conseguiram reconstruir capacidades estatais diante de crises, sejam elas econômicas, sanitárias, climáticas, entre outras, quais caminhos se apresentam como possíveis estratégias para as democracias na América Latina? E para começar as respostas, escutamos novamente a Meric. Muchas gracias. Ojalá que me escuchen. Me dicen si no. Sí, bueno, mi pregunta va a ser, claro, la pregunta era más prescriptiva y mi respuesta también. El impacto exógeno de la pandemia demostró que muchos gobiernos sí eran capaces de actuar y destinar recursos para abordar, por ejemplo, las necesidades sociales, en comparación con crisis anteriores, por ejemplo, los años 80, y con otras regiones también. Dicho esto, uno de los retos clave es, primero, contar con mecanismos sostenibles de financiación para mantener y mejorar el desempeño en el plano social y en general en todas las políticas públicas. Segundo, evitar la captura del Estado por intereses privados. Y tercero, transmitir la importancia de estos logros a una población desilusionada. Tomando cada uno de estos retos, primero, la pandemia demostró que, como era de esperar, los políticos prefieren gastar dinero sobre recaudarlo, o, por ejemplo, aumentar los impuestos, lo que tiene costos políticos. Y la recaudación siempre es un desafío. Sin embargo, dentro de estos límites existen márgenes para mejorar la eficiencia y eficacia de los gastos, dentro de los gastos existentes, mediante una mejor coordinación y los avances tecnológicos. Por ejemplo, en términos de la integración de los sistemas de datos, la coordinación de ellos en las protecciones sociales y la salud. Imagino que los panelistas saben sobre esto mucho más que yo. Segundo, en términos de intereses privados y desalineados de los políticos, y citando a Juan Pablo de nuevo, los políticos se benefician en el corto plazo del patrimonialismo estatal, por lo que existen muy pocos incentivos para lograr sentar las bases para una institucionalidad estatal diferente. Aún sin fuertes intereses privados, como apunta Juan Pablo, es un desafío porque construir las capacidades estatales es incremental y lento y lleva más tiempo que normalmente duran los ciclos electorales de la democracia. Y de hecho, para esto no tengo ideas muy fáciles sobre cómo construir pactos sociopolíticos más programáticos dentro de estos incentivos. Creo que es complicadísimo y tal vez, bueno, Vicky Murillo, el mismo Juan Pablo saben un poco mejor hacer recomendaciones sobre esto en términos de los incentivos institucionales y cómo combinan con
la dinámica de la representación política dentro de los ciclos electorales. Tercero, cómo comunicar los beneficios de un Estado capaz a la población. Bueno, estratégicamente, yo creo que hay espacio de hacer mejor, de hacer campañas de marketing para comunicar fuertemente los beneficios muy concretos de tener un Estado funcional, desde servicios directos o servicios de la salud hasta las protecciones sociales y también como los efectos indirectos. Y ahí también, como más en términos términos sustantivos, yo creo que a pesar de toda la polarización que existe hoy en día, hay áreas de consenso social bastante fuerte y tal vez se puede reconstruir confianza en el Estado y en un proyecto político a través de ahí. Un ejemplo, este ejemplo es más en términos de metas sociales y política pública hacia ciudadanía social muy básica, más que electoral, pero por ejemplo en nuestras investigaciones de opinión pública que he hecho con mis coautoras Juliana Martínez Franzón y Fabiano Borges, investigamos opinión pública sobre y hacia protecciones sociales y esta opinión pública que es representativa de 7 países en América Latina muestran una abrumadora apoyo, más que 90%, para la erradicación de la pobreza extrema entre niños y niñas a través de programas públicos del gobierno robustas de las transferencias monetarias. Y ahí también investigamos la carga fiscal y la carga técnica y el costo político serían bajos de hacer esto, erradicar pobreza extrema en la mayoría de los países. Bueno, esto es más un ejemplo de política social, no creo que es un tema para hacer campaña electoral. En términos más electorales, una estrategia sería centrarse fuertemente en los temas que unen a las personas y también tomando el tema de niños y niñas, por ejemplo, en las necesidades de las familias y los niños. Por ejemplo, todos queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas, etc. Y esto es un terreno en que la extrema derecha ha sido mucho más estratégico y exitoso en capturar el marco pro familia, ¿no? Y aquí yo creo que hay espacio para corrientes políticos desde el centro, desde la izquierda, desde como la dimensión pro democracia, hacer mejor campaña. Y también estuve escuchando Vicky en el primer panel, yo creo que fue Vicky o fue Marcela quien mencionó el poder social de los evangélicos y la comunidad que proveen dentro del vacío del Estado, y etc. Y es un punto importante y yo he estado preguntando dónde están los evangélicos más progre, con una visión más inclusiva. Y esto tal vez, y termino con esto, es una pregunta más sociológica. Yo veo que hay un vacío ahí, porque no creo que el cristianismo per se es más muy derecha que izquierda. Y sería muy interesante entender si este vacío, en términos de, porque hay evangélicos pero son mucho menos y mucho menos poderosos, mucho menos organizados y tienen como apoyo social mucho menos. Y entender si este vacío tiene que ver con la falta de demanda o la falta de oferta o la falta de financiamiento o como una combinación todos o algo, sí. O otra cosa. Y ahí dejo mis comentarios. Gracias, Merik. Muchas gracias, Chico. Quais são as luzes que você enxerga para o futuro? Bom,
Eu sou míope, né? Não enxergo muito longe. Nós organizamos, em 2023 e em 2024, 2 seminários internacionais chamados States of the Future, que a ideia é justamente começar a conversar sobre o futuro. Nós estamos num dia da marmota aqui que a gente não consegue sair fora dele. E tem hora que cansa. Então a ideia foi ouvir um pouco o mundo, ouvir a sociedade sobre um futuro que ou a gente o constrói ou nós vamos ser permanentemente governados por curtíssimo prazo. Saiu um artigo uns meses atrás no jornal, acho que era do Carlos Mello. O artigo era médio, mas o título era muito bom. O título era Navegado pelo Mar. Então, assim, ou você vai navegado pelas circunstâncias, a cada dia sua agonia, uma coisa de cada vez, ou você tenta projetar, né, alguma coisa. Eu acho que a gente precisa, para discutir o futuro, a gente precisa desembaraçar, desbastar, desembaçar os conflitos do presente. Nós também fizemos, esse ano, está para ser lançado, ia ser lançado agora no final do ano, mas como o final do ano foi cancelado por várias confusões, ficou para janeiro, o Signal Spotlights, que é uma espécie de prospecção que o PNUD faz dos sinais de futuro do mundo. Eles fizeram em 2024 e nós encomendamos, fizemos com eles um para o Brasil em 2025. Então já tem em português, vai estar disponível aí em breve para tentar, assim, nesse interregno gramsciano que a gente vive, o que está vindo? Vamos dar força para o que está vindo. O que está vindo que é bom? O que está vindo que não é bom? Exemplo, nós estamos numa corrida armamentista global. Isso não é legal, né? Mas está aí, está vindo com força. Eu acho também que a gente tem que também melhorar o debate. Exemplo, o governo federal ele é formado predominantemente por brasilienses. Daí? Não, eu acho que eles não têm a menor noção do que é um governo estadual e uma prefeitura. Não tem problema nenhum, não é culpa de ninguém, a vida é assim. Nós somos uma federação, mas nós somos uma federação igual aquele elefante da mamute da Era do Gelo que acha que é um gambá, né? Se de pendura. Nós somos super centralizadores, né? E a gente discute. Às vezes perco a paciência. Assim, nós aqui no Brasília, o cidadão e a gente aqui, nós temos relações diretas mínimas com os cidadãos. Mínimas. Quem tem relação com os cidadãos é a polícia militar, são as escolas, são os postos de saúde, aquela brigada paramilitar da assistência social, sabe? E esse pessoal interage com o cidadão. Não, mas a gente tem também. Tem os benefícios sociais, uma relação muito mediada pelo sistema financeiro. Tem a Polícia Federal, super legal, né? Receita Federal, maravilha. INSS, really? Então, assim, a gente, quando vai conversar sobre as entregas na ponta, nós temos que enfrentar um debate federativo super mal resolvido, mal modelado, confuso, que envolve estados, que envolve municípios, e que a gente aqui de Brasília conhece muito pouco, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque disso pode ser que dependa da democracia. Nossa democracia depende, não é só de uma coisa ou outra, depende de um conjunto de coisas. Essa repactuação federativa é uma delas. Essa brincadeira do Nordeste votar na esquerda e o Centro-Sul, Sudeste votar na direita, assim, isso... Pega a questão ambiental. O Norte todo é fortemente bolsonarista. Por quê? Tem alguma coisa aí na nossa
nosso discurso de sustentabilidade que não está rodando legal. A comunicação com o povo mudou. Às vezes, maldosamente, eu falo assim, governar é sair no Instagram. Porra, ou você faz as coisas ou você vai gerenciar a comunicação. Não, mas você precisa das duas coisas. Não dá. Você precisa de gente, perfis diferentes, equipes diferentes, recursos. Mas se você não publicizar, vai como se não tivesse feito nada. Pois é. Né? É um dilema. Queria dizer também que você pode ter capacidades estatais sem democracia. Tá? Um exemplo, toda a nossa discussão sobre development state, não tinha burocracia nos ministérios, era tudo estatais, governo militar. Então, eu não faria uma associação automática. Então, assim, significa assim, reorganizar o debate em outros termos. Democracia é importante? É um valor absoluto? Não sei. O Sudeste Asiático, todos autoritários. Os que não são autoritários, assim, convenhamos, são quase protetorados americanos com uma sociedades fortemente hierárquicas e autoritárias. Mas a China, engraçado, quem mais fala da China aqui não é a esquerda. Né? É o povo que quer crescer a qualquer custo com o patrocínio estatal do jeito que der. Então, a gente tem que enfrentar esses debates difíceis para também ver se nós vamos para o lado da democracia ou não. Nós temos hoje uma sociedade brasileira que seguramente, uma parcela significativa dela, abre mão tranquilamente da democracia por uma expectativa de melhores resultados no seu cotidiano. Eu não estou falando mais de 5%, 15%. Não é mais isso. A outra coisa é que, com Estado, sem Estado, com capacidades, sem capacidades, isso que o Roberto mencionou antes, assim, outros valores, outros elementos passaram a pautar os votos. Né? A questão religiosa em especial. Né? E isso, não sei se vocês estão preparados para isso, eu não tenho a menor ideia como é que lida com isso. Acho que a gente tem que recuperar um pouco o que foi a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns países fizeram um esforço brutal de reconstrução democrática. O melhor exemplo é a Alemanha. A Alemanha criou as fundações de financiamento público, plurais, para dar valor. Porque eles fizeram o que fizeram e acho importante colocar isso no centro da agenda de Estado. Né? Nós não temos essa tradição, não temos essa cultura. Acho também, o Roberto mencionou passando, tem alguns debates, por exemplo, o debate super salários e privilégios do setor público vem sendo sustentado na mídia há 3 anos pela sociedade civil. Não é pelo governo, que morre de medo. O governo morre de medo, o judiciário morre de medo, o legislativo morre de medo. Um debate importante para dar credibilidade à ação pública, sustentado pela sociedade civil. Então, assim, a gente precisa também organizar as conversas. Um exemplo recente acontecendo lá no Ministério. Cotas, política de cotas. Estou longe de ser das pessoas mais simpáticas à pauta identitária, eu sou quase um reacionário. Tá? O esforço que o Ministério fez para melhorar a representatividade dos concursos, um esforço assim, não há custo-benefício que pague isso, mas um esforço com base nos valores. De trazer gente negra, de trazer mulheres, de valorizar isso como um valor importante para a democracia, para além da retórica. Põe isso na legislação, põe isso no modus operandi do governo. Ah, não, mas aí é problema de outro. Não. É problema nosso. E no nosso caso, a Melissa Esther Dweck bancou isso assim, com uma tenacidade assim, impressionante. Então, não tem mudança sem conflito, sem custo, sem enfrentamento e sem a discussão com a sociedade. Né? Nós vamos conversar sobre essas coisas. São debates incômodos, são debates confortáveis,
E acho que aí o desafio que fica para a universidade é ela sair do lugar de autópsia, né, e ir para o lugar de formulação. Não, a autópsia é importante para você formular, sem dúvida. Você não faz um diagnóstico sem uma anamnese. Mas não está fácil para ninguém, nem aqui, nem nos outros países da América Latina e do mundo. E eu acho que o novo vem principalmente da moçada, de vocês. Mas vem com outros valores, vem com outra perspectiva. Vem mais leve, vem mais desenvolto, vem mais com respeito, vem mais com criatividade. Não vem com as soluções do milênio passado, né? Eu falei para vocês, eu estou brigando por uma pauta do século XIX. Ainda faz sentido brigar por uma pauta do século XIX? É o que eu sei fazer, né? Mas talvez seja a hora de trocar. Colocar pessoas que briguem pelas pautas do século XXI. Não é à toa que a agenda digital é a que mais tem avançado no governo. E a força da gravidade ajuda. Bom, obrigado. Obrigada, Chico. Roberto. Bom, eu tenho tido pouca experiência com pesquisas comparativas internacionais para, né, responder aí, adequadamente essa pergunta, né, que foi feita. Mas uma coisa que nos inquieta muito, né, atualmente é justamente essa combinação, né, polarização, desigualdade social extrema que varia somente na margem e essa transformação toda nas formas de interação, né, e comunicação. Isso tudo vem nos afastando cada vez mais de um lugar onde a gente nunca esteve, que é o de percepção de um nós, né, de uma ideia de algum projeto mínimo, né, de civilização que gere a coesão, né, necessária para desenvolvimento de tantas outras coisas, né. Todas as pesquisas aí, né, internacionais voltadas para esse tema não falham em caracterizar o Brasil, assim como outros países da América Latina, como sociedades de baixa confiança, né? Baixa confiança interpessoal e confiança institucional. E essas coisas estão relacionadas, né? E eu acho que é aí que a gente começa a vislumbrar possibilidades, ainda que sejam muito difíceis, né? Mas vários estudos, né, sobretudo desenvolvidos a partir lá do Centro de Estudos de Qualidade do Governo, né, tem demonstrado, né, que uma das estratégias para promoção da confiança interpessoal é justamente o fortalecimento da confiança institucional nesses contatos cotidianos das pessoas com o Estado. Contatos esses que têm a ver com serviços, com a prestação de serviços públicos, mas também o envolvimento em processos, né, de produção de políticas, consultas, controle, reclamação, né, no ouvidoria, etc. E aí eu acho que isso coloca para a gente, num momento como esse, né, um ponto interessante de observação, né? Apesar de todas as nossas diversidades, né, o que a gente tem em comum? Uma das coisas que a gente tem em comum é ter que se relacionar com alguns serviços básicos, né? Todo mundo aqui, em alguma medida, até aqueles que não dependem disso, precisam se relacionar com os serviços de saúde, certamente com os de educação, né, o sistema tributário, ou de transporte, né? E o que os estudos sobre as relações cotidianas dessas pessoas com essas instituições mostram? Né? Que, em grande medida, essas relações são marcadas por risco de reprodução de desigualdades. Né? A mulher negra não é tratada da mesma forma, né, do que um homem branco. E isso se repete ao longo do tempo. Né? A pessoa trans é vítima, né, de todos os tipos de violência na sua interface com o Estado. Né? E as instituições que se voltam a proteger essas pessoas são as primeiras a terem os orçamentos cortados, não receberem servidores quando
Não estou falando do governo atual, falando no geral. Né? Então, assim, eu acho que existe aí, no meio, né, de tanto desespero e falta de onde se agarrar, né, tem algo aí que está acontecendo todo dia e que pode oferecer oportunidades, né, justamente para a gente alterar a forma como as pessoas percebem, né, o Estado, as políticas públicas e as instituições políticas, né, que servem aí justamente para direcionar todo esse aparato. Né? Então, e outro ponto de reforço a isso também tem a ver com o fato de que a gente falha em perceber, né, que tudo isso é sustentado pelo trabalho das pessoas. Nenhum serviço público, nenhuma política pública é realizado sem com que as pessoas ditas, né, beneficiários, né, beneficiário é uma categoria que as instituições atribuem, né, às pessoas quando elas vêm, né, só o fato delas virem, elas já gastaram. Né? Então, assim, existe todo um trabalho de coprodução que não é reconhecido. Então, como reconstruir uma relação se de saída você já não enxerga, né, as experiências, os investimentos, as trajetórias, e não retribui, né, a partir de um foco, sobretudo num princípio de equidade, né, às necessidades que essas pessoas têm. Então, não é para falar de soluções, mas de novos lugares para a gente olhar em busca de novos insights para lidar com questões que são 100% difíceis. Elas são difíceis porque elas requerem que a gente continue fazendo tudo o que está sendo feito e ainda descubra algo que está faltando para poder fazer a diferença. E sustentar tudo isso é humanamente muito difícil, sobretudo, né, nas condições sociais e políticas que a gente vive hoje em dia. Eu queria agradecer imensamente as falas e as discussões trazidas pela Meric, pelo Chico, pelo Roberto. Eu tenho algumas reflexões, mas deixo para fazê-las no final da mesa de forma mais completa. Vamos abrir rapidamente para as perguntas. Eu acho que pelo menos uma rodada de perguntas a gente consegue fazer e depois finalizamos. Alguém? Luciana ali. Olá, boa tarde. Queria agradecer a mesa, as questões, né, enfim, os pontos que trouxeram para a nossa reflexão. E me chamou muito a atenção, dentre os pontos todos que foram colocados, muito interessantes, quando o Roberto diz que a relação das pessoas com as políticas públicas nunca é direta. Né? Bem, Luciana Patagiba, professora de Ciência Política no Unicamp, que a relação das pessoas com as políticas públicas nunca é direta, sempre passa pelos intermediários. Eu queria que você elaborasse um pouco isso, Roberto. Fiquei pensando em que medida a confiança institucional no Estado varia a depender dos intermediários que estão em jogo e da forma como fazem essa intermediação. Se vocês chegaram a avançar nessa direção, enfim, fiquei pensando sobre isso. Obrigada. Mais alguém? Mais eu? Eu queria conectar, infelizmente, assim, vocês não estavam aqui, mas a gente teve um grande... Pablo Holmes, professor no IPOL, aqui na UNB. A gente teve uma discussão pela manhã sobre crise da democracia e limites, problemas estruturais da democracia na América Latina. E eu me peguei pensando, esses problemas de falta de confiança e pensar as capacidades estatais, as capacidades de governo, para além simplesmente da institucionalidade, mas não só. Né, a proporcionalidade entre entrega e capacidade. E minha sensação é que a gente identifica um problema profundo de crise de representatividade,
crise de eficiência, crise de confiança institucional, que, no final, é estruturalmente uma das causas para as dificuldades das democracias em vários lugares do mundo, em várias regiões, não só na América Latina, acho que a gente teve esse debate de manhã, e falta uma capacidade de imaginação. A gente volta sempre a discutir, assim, até o vocabulário é o mesmo, Estado, capacidade, burocracia, o vocabulário que o campo, não é o meu campo, mas assim, que eu vejo de fora, se usar quem estuda burocracia, é o mesmo de sempre, e a gente não... Os problemas me parecem que são da gramática mesmo, e não há... Faz um tempo que a gente não vê nenhuma capacidade de inovação e uma falta de imaginação de pensar processos que façam que esses intermediários participem de outra forma, ou que assim, eu mesmo no debate sobre participação, eu sinto um pouco frustrante isso, assim, de que as formas de participação são as de sempre, e elas têm limites. E eu queria perguntar a vocês como é que vocês veem isso, assim, se a gente não tem uma crise de gramática da estatalidade. Essa seria a minha questão. Se o problema não é a gramática da estatalidade e a gente pensar formas de governança democrática que envolvam o setor privado de outra forma, tanto econômico como não econômico, todo debate sobre governança para além do Estado, assim, que é onde, para mim, parece alguma coisa fértil nesse sentido, mas assim, isso é um incômodo que eu tenho quando eu penso crise da democracia e Estado. Pessoal, licença, tudo bem? Eu sou Clara, sou graduanda em Ciência Política. Eu queria perguntar um pouquinho mais em relação ao governo digital, especificamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma figura muito forte, né, no GovBR. O Brasil é um dos países mais integrados digitalmente da América Latina. E aí eu queria perguntar... Ai, gente, perdão. Oi? E aí eu queria perguntar como que acontece esse rastreamento, né, das necessidades, digamos assim, é o que eu penso quando, né, vendo alguém aqui do IPEA, e também do MGI, esse trabalho conjunto aí de rastreamento com as políticas públicas e com a implementação. Afinal, eu acho incrível a gente ter um ministério direcionado, né, para isso, para a transformação digital, gestão e inovação do serviço público, né, que é feito de pessoas para pessoas, apesar de que eu achei contraditoriamente interessante o que o Roberto trouxe sobre ter essa intermediação, né? E eu queria perguntar justamente como é que esse projeto ele é feito, como é que esse rastreamento das necessidades, como que funciona esse marketing, porque para a gente que, né, eu, por exemplo, sou geração Z, então nós fomos as primeiras gerações aí a já terem um contato mais forte com a tecnologia. Para a gente é muito fácil esse marketing de vamos trazer tudo para o digital, vamos usar uma carteira digital. A própria inscrição no evento, o SIGA via GovBR, né? E também, justamente esses 3 pontos, né? Rastreamento, marketing e também qual que é a perspectiva de futuro nesse cenário. Se tudo vai ser digitalizado, todos os governos, como é que a gente garante também o acesso desde nós, que temos uma facilidade maior com as tecnologias, até, por exemplo, populações ribeirinhas, que mal conseguem ter acesso a saneamento básico. Se vai ser de forma gradual, se a gente tem um plano aí para os próximos momentos mais agressivo e mais forte, vamos tentar digitalizar. E quais são os limites, de certa forma, éticos, né? Porque a gente precisa lembrar também que todo esse processo de transformação ele é gradual, se vão existir opções híbridas. Eu fico muito me perguntando como é que vai ser essa questão mais daqui a uns anos para frente dessa transformação digital. Acho que é isso. Obrigada. Tem mais algum... E com ela, tem uma colega ali com a mão levantada, com ela a gente fecha a rodada de perguntas e passamos para os convidados.
Bom, boa tarde. Meu nome é Nathalie, sou estudante do 7º semestre de Ciência Política. Estou ajudando também aqui na organização do evento. Eu acho que a minha pergunta é mais direcionada para o Francisco. O senhor falou sua perspectiva de desembaçar os conflitos atuais para poder pensar soluções futuras, né? E a minha pergunta é sobre como a atual crise do presidencialismo de coalizão restringe as capacidades do Estado e de que forma essa questão pode ser contornada, ou melhor, como a gente pode desembaçar esse problema. Obrigada. Eu vou abrir a palavra para a Meric, assim ela pode trazer as reflexões dela a partir das perguntas que foram realizadas. Acho que o Pablo trouxe uma inquietação que perpassa as três falas sobre essa mudança de repertório, ou a possibilidade de uma mudança de repertório para que a gente caminhe para frente, efetivamente. Então, passo para a Meric para que ela possa trazer as reflexões sobre as perguntas e também uma fala final para a participação dela. Meric, você nos escuta? ¿Nos escuchas? Sí, escucho. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta no escuché. Algo con la conexión de micrófono no funcionó. Entonces, disculpa, no lo escuché. En términos de esa pregunta sobre la falta... Disculpa, ahora no está conectado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hay un eco. Te puedo comentar la pregunta anterior si quieres, porque no escuchaste bien. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho, disculpa. Luciana preguntaba preguntó a Roberto un poco sobre cómo lidiar con el tema de los intermediarios que comentaba él mientras hablaba, y luego Pablo trajo el tema de la necesidad de nuevos repertorios para seguir adelante, como si estuviéramos siempre hablando con el mismo vocabulario incluso, y cómo salir de eso y efectivamente hacer con que el Estado camine hacia adelante, ¿no? Trayendo incluso nuevos temas bueno, fue más o menos eso, un resumen muy rápido. Oh, perfecto, gracias. El único comentario que tendría fue, de hecho, una pregunta a Pablo, creo, cuando hablaste de la falta de imaginación. No entendí si es la falta de imaginación de los y las analistas sobre los escenarios políticos, o es falta de imaginación de los proyectos políticos mismos. Yo creo que hay probablemente falta de imaginación a los dos lados, pero no sabía exactamente si estabas focalizando en el análisis que falta como creatividad e imaginación o en los proyectos políticos mismos. Gracias, pero infelizmente ahora voy a tener que salir, pero quería agradecer mucho, fue muy, muy interesante y me hubiera encantado seguir charlando con toda la audiencia y los panelistas, y ojalá, no sé, en los próximos meses o años pueda venir y estar ahí presencialmente. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Meric. Bom, antes de responder, eu queria me desculpar que eu vou ter que responder e sair correndo. A gente no governo vai ficando cada vez mais mal educado, mas infelizmente eu tenho uma agenda que eu não posso atrasar. Queria dizer algumas coisas antes de responder as perguntas. O Brasil saiu do mapa da fome. Quem liga para isso? O país está crescendo 3% ao ano, pleno emprego, reservas internacionais confortáveis. Mas tem os juros altos. Bom, dívida interna e juros você resolve aqui dentro. Você não tem... Né? Agora, tem duas novidades, na linha um pouco que o Roberto mencionava. A confiança da sociedade brasileira no país e no governo deu um salto espetacular de 15, 20 pontos.
nos últimos 2 anos. Isso são pesquisas da OCDE. Né? Não, fala um bando de comunistas. Tá bom, mas a OCDE nem tanto. Né? Então, há um aumento da confiança da sociedade, tanto no governo quanto no país, cuja explicação está para os cientistas políticos dissecarem. Agora, tem um outro dado mais perturbador ainda. Né? O Brasil está passando para o grupo de renda alta, de acordo com o IDH. Isso não está público ainda, está nessas confusões, como é que informa, como é que sai o relatório e tal. De acordo com o censo de 2022, o Brasil está passando para 0,8, de 0,8. Ixi, como é que você concilia isso com essa baixo astral, com esse dia da marmota, com essa fracassomania, com essa depressão, né? Eu fui num debate, acho que foi essa semana passada. Na abertura do debate, um representante da organizacional começou, fez uma fala introdutória do apocalipse fiscal. Eu falei para ele, aí quando chegou a minha vez, eu falei, peço desculpas, não tem nada errado o que o senhor está falando, mas queria também mencionar isso, porque essa conversa de que nós não temos jeito, esse complexo de vira-lata do país, cansa e não leva a lugar nenhum. É de um fatalismo muito grande. O que é o fatalismo? O fatalismo é o seguinte, não importa o que você faça, o resultado está dado. O seu protagonismo não faz a menor diferença. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso mainstream que é veiculado reiteradamente, né? Que às vezes nos segue em relação ao país. Os pontos que, pelo menos, me dizem mais respeito nas perguntas, começando pela moça lá do final, que é uma pergunta... O presidencialismo de coalizão explicou o país um bom tempo. Hoje, não explica mais. Agora, tem um outro problema em relação à sua pergunta, que é o seguinte. Entre as vítimas do golpe e da eleição do Bozo, estão 2 partidos importantes na história do país, que é o PMDB e o PSDB. Logo eles que patrocinaram o que patrocinaram. Nesse novo universo, nesse novo mundo, né? Aliás, Michel, você não está pensando em ser candidato à presidência, não? Esse final de semana foi, o Flávio anunciou candidatura, o Aldo Rebelo anunciou candidatura, está na hora, né? Se você tira o Lula da cena, tira o Lula, muda tudo. Porque ele organiza, de certa forma, a pessoa dele organiza a direita e a esquerda. Né? Provavelmente a eleição vai ser Lula contra os 7 anões. Né? Provavelmente o maior inimigo dele vai ser ele mesmo. Né? Ele que pode perder, mas não... Então, assim, o Congresso hoje, o Congresso vota a PEC da blindagem e vota a isenção do imposto de renda. Está muito difícil entender o jogo de forças do Congresso com as respectivas dinâmicas da Câmara e do Senado. Então, acho que nós estamos num momento de transição e num momento de grande fragmentação, tamponada pelo Lula, que é um grande amálgama, né? Mas está mudando. No que vai ser? Acho que a gente subestimou a discussão do semipresidencialismo que o Lira colocou, porque era o Lira que estava colocando. A gente precisa conversar sobre isso. Mas, claramente, o polo de poder mudou, não só para o Congresso, mas para o Congresso, o CU, o Ministério Público. Deixa eu dar um exemplo. Quando você tem o juiz do Supremo reunindo-se com Casa Civil, Fazenda, presidente da Câmara, presidente do Senado, para discutir a interpretação da execução orçamentária financeira, tem alguma... Assim, nós estamos garçando para muito além dos nossos limites algumas das nossas instituições, como as legislações que nós temos para reger o gasto. Né? E não sei se isso é ruim, é chocante, mas talvez a situação anterior fosse muito pior.
Não sei. A gente vai ter que, o país vai ter que enfrentar essas coisas, né? A área digital foi uma das poucas áreas de 2015 a 2025 só evoluiu. Não evoluiu linearmente, evoluiu positivamente. Houve continuidade de equipe, houve reconhecimento internacional, houve adesão da população, em algumas coisas mais rápidas, como o gov.br, em outras coisas mais lentas, como carteira de identidade nacional. Já são 40 milhões, mas né, tinha que andar mais rápido. Isso tem a ver com a força da gravidade, né? Acho que a questão da tecnologia está vindo e é irreversível. Tem muitas explicações para mudanças em políticas públicas. Tem o meteoro, as colisões, as ideias, os empreendedores. Mas a tecnologia também muda políticas públicas com uma diferença. Ela não tem recorrência, ela só vai, né? Então, tem várias coisas que favorecem que a linha de menor resistência para mudanças seja a tecnologia. Agora, nós estamos cheios de problemas para resolver. A diferença é que nessa área, nós não estamos sozinhos. Está todo mundo com esses problemas. Nós temos pelo menos 6 desafios regulatórios importantes. Fake news, pagamento por conteúdo, inteligência artificial, regulação econômica. Esses 4 têm projetos no Congresso. Governança de dados e cybersecurity. Ah, mas é só a gente que está com isso? Não, está todo mundo, todos os países do mundo relevantes estão se debatendo com essas ideias. Não são simples. E a compreensão que nós temos da tecnologia é baixa em relação a para poder definir regras, decisões, incentivos. Agora, tem uma coisa que é mais perturbadora. Nós não estamos conseguindo enfrentar no país a discussão do impacto da tecnologia sobre o trabalho. Alguém falou, não sei se foi o Fábio ou acho que foi o Roberto, o que gera valor é o trabalho. Os empregos, tal qual nós os conhecíamos, estão sumindo, né? Então, nós temos hoje uma explosão de MEI, temporários, vínculos precários. Então, o impacto da tecnologia sempre foi grande no mundo do trabalho. Mas no caso da AI, em várias ocupações, é simplesmente devastador. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa desinterditar essas conversas. Agora, o medo é tanto que a gente, às vezes, não consegue nem conversar. E eu acho que vai caber à sua geração desinterditar esse debate, porque a atitude defensiva das gerações anteriores está bloqueando essa conversa. A idade média do Serviço Federal é 49 anos. O que você faz? Até que ponto dá para requalificar esse pessoal para alguma coisa? Então, são conversas difíceis, mas a gente precisa fazer. E eu acho que quem vai trazer essas conversas é quem está chegando. Porque tem um olhar diferente, tem um repertório de soluções diferentes e tem o futuro. Porque vocês não conhecem, não convivem muito com funcionalismo. Mas a questão básica de grande parte do funcionalismo é assim, peraí, quantos anos faltam para me aposentar? Será que vai dar tempo de eu me aposentar antes do mundo acabar? Assim, parece brincadeira. Só que com as reformas, essas pessoas vão aposentar daqui a 15 anos. Então, não vai dar, elas vão ter que se explicar aí nesse meio tempo. Isso é uma questão de Estado, porque eu sempre trabalhei pela profissionalização e valorização do serviço público, mas às vezes o serviço público não ajuda. Nós precisamos entregar. Porque se nós não entregarmos, o discurso de parasita, o discurso de bomba no bolso, pega. E principalmente no governo federal. Por quê? Porque aqui o cidadão não está nos vendo. Nós somos aquela coisa Brasília, mas nas escolas, nas cidades, o jogo é diferente. É o olho no olho. A exposição é muito maior. A tecnologia traz possibilidades espetaculares. Então a gente tem que abraçar essas possibilidades. E ver como é que... É só olhar para o Brasil. O Brasil está crescendo, o Brasil está pregando,
Brasil está melhorando a confiança, o Brasil está ficando mais otimista, apesar da Folha, do Estadão e do Globo. Quer dizer, eu leio todo dia pelo menos uns 5 jornais. Mas, assim, nós temos um problema de dissonância cognitiva. Então, temos que acertar isso aí. Pessoal, peço desculpas, eu não vou poder assistir a resposta do Roberto e o fechamento da Michele. Se vocês precisarem, a gente continua a conversa por aí. E da Melique, perdão. Obrigado. Viu? Obrigada, Chico. Roberto. Bom, eu vou começar pela pergunta do Pablo, porque eu achei que você expressou muito bem, talvez melhor do que eu, justamente o que eu considero o cerne, né, dessa argumentação que eu tentei fazer. Eu acho que é isso, né? Assim, precisamos renovar essa gramática. E aí, qual que é a aposta, né? E eu digo aposta por quê? Porque é um caminho parcial, não vai servir para todo mundo. Mas por que eu acredito nessa aposta? Porque é um lugar que a gente olhou pouco, né? E tem aderência com muita coisa que está acontecendo. Né? Então, assim, como renovar essa gramática, né? Além, né, de trazer o olhar para essas interações cotidianas das pessoas, é pensar as políticas públicas para além das instituições. Né? Então, assim, dentro do campo de estudos de políticas, de implementação de políticas públicas, isso já está aparecendo sob diversos nomes. É olhar para as políticas públicas a partir do outro lado da rua, que é a proposta do Peter Spink, do Fernando Burgos, é fazer uma mirada ao revés, que é a proposta da Rosana Bolhosa aqui da UNB, é desenvolver uma abordagem centrada nas pessoas, que é a proposta do Vincent Dubois, todas convergindo nessa busca, né, por entender a política pública, não só no cotidiano, mas a partir das experiências vividas pelas pessoas. Né? Isso de certa forma, radical, assim, do ponto de vista epistemológico, porque a gente começa a ver múltiplas políticas públicas abalroando a mesma pessoa ao mesmo tempo ou ao longo de um dia, e o que significa transitar, as contradições que isso gera. Né? Toda contradição entre comandos institucionais sobre uma pessoa se transforma em trabalho. Né? Um trabalho que não é reconhecido, que não é remunerado. Né? E aí todo um aprendizado, né, que se tem a partir da discussão sobre cuidado desenvolvida no feminismo negro e apropriada na discussão contemporânea sobre políticas de cuidado. Então, assim, a gente tem alguns estudos na antropologia que tentam pensar a política pública, né, a partir do cotidiano e justamente chamam a atenção para isso, para tudo que para uma mulher que é beneficiária de um benefício social, né, e que tem que manter o vínculo com uma instituição de educação, procurar trabalho, arrumar alguém para ficar com o filho, se transportar, né? Então, acho que expandir essa perspectiva seria um caminho de ampliação, né, dessa gramática, com um potencial de nos trazer novas ideias bem interessantes. E aí uma dessas ideias conecta com a pergunta da Luciana, porque quando a gente se desloca, né, para essa experiência vivida das pessoas com as instituições, a gente começa a perceber que essa ideia de uma relação direta foi uma espécie de uma ilusão, né, proposta com o Estado moderno. Né, a ideia de que, em busca de uma transparência, de uma responsabilização, né, você deveria ser... a burocracia bem desenvolvida presta serviços diretos ao cidadão e não usa intermediários. A ideia é boa, só que é difícil, né, porque as pessoas são muitas, a vida é louca, o processo é lento e as adaptações nunca alcançam. E aí o que acontece? Aparecem outros, terceiros, né, que podem fornecer os apoios. Né? Só nesse sentido aí, a gente já começa a pensar uma categoria forte para o estudo de políticas públicas e administração pública, que é acesso. Se a gente começa a incorporar isso aí, a gente começa a pensar que acesso é um processo de ação coletiva.
né? Você depende de toda uma articulação para que a pessoa chegue num balcão pronta para ser percebida como um cidadão que está demandando um serviço. E aí talvez dê certo, talvez não dê, aí já são outros, né, outros insights. Então, o olhar para esses intermediários, eu acho que ele cumpre um papel crítico no nosso contexto atual, não só pelos motivos já falados, né, transformação digital, etc., mas pela emergência aí, né, de um conjunto de organizações da sociedade civil que não comungam, né, de um projeto progressista e democrático, mas que atuam com base em proximidade, né? Então, a gente tem hoje um conjunto grande de organizações, seja associadas aí, né, a religiões ou até grupos políticos, e também, né, grupos criminosos, né, do crime organizado, que são a porta de entrada de vários serviços públicos. Vou dar um exemplo concreto para sair dessa abstração a partir das pesquisas que eu faço. Uma grande parte das pessoas em situação de rua que fazem uso problemático de drogas vão acessar serviços básicos de saúde a partir de comunidades terapêuticas. É uma organização, muitas vezes, nem todas, mas a grande maioria, né, de base religiosa, que faz um trabalho de presença cotidiana nos territórios, oferece um abrigamento, né, faz um trabalho religioso com esses acolhidos e detém um conhecimento sobre quais são os serviços disponíveis, aonde eles estão, qual a melhor hora para ir, leva a pessoa lá, resolve o custo de logística, né? A pessoa consegue chegar no horário que a consulta foi marcada. Se ele estivesse na rua, seria difícil. E aí, assim, basta a gente se perguntar, esse cidadão está achando que está acontecendo o quê com ele? Que é o Estado pós-Constituição de 88, que universalizou os serviços de saúde e agora ele é um cidadão que exerce seu direito? Ou ele está achando que ele é um acolhido por uma instituição religiosa que está resolvendo a vida dele? Ainda que não vá resolver, porque a resolutividade das comunidades terapêuticas é bem baixa. Mas enquanto ele está lá sendo acolhido, né, retirado das intempéries, né, da rua, tendo acesso à alimentação, né, a uma higiene básica durante um período, ele está acessando, né, o serviço do Estado assim. E para correr, né, isso está ficando ainda mais agudo agora nesse contexto da expansão do financiamento das políticas por meio de emendas, porque essas organizações agora têm sido objeto do repasse direto das emendas. Aí não é só a comunidade terapêutica, né? A gente já conhece situações em que os próprios parlamentares constituem ou apoiam associações de bairro que se apresentam para os moradores como clínicas populares, fazem ali uma espécie de uma triagem para levar essas pessoas, né, a acessar os serviços públicos que estão deixando de receber o financiamento que foi para aquela organização. Então, assim, você quebra as duas pernas, né, de uma vez. A perna da simbólica, né, assim, da experiência de ser um cidadão de direito. O problema é que os serviços são ruins. E aí, na hora que a pessoa vai escolher um programa, não vai escolher o programa que é o de fortalecimento da política pública. Vai escolher o que é o de fortalecimento dessas associações, né? Entendeu? E as associações não estão fornecendo o serviço. Eu concordo com você que o debate, outro caminho para renovar essa gramática, que é até bem mais próximo, é a própria perspectiva de governança, né, que foi colonizada aí pelos órgãos de controle, mas pode ser repensada de forma mais ampla, né? Exatamente, eu não estou falando de uma perspectiva de centralidade da burocracia na provisão do serviço, mas assim, de uma inteligibilidade, né, de quem são desse fluxo, né, para que isso possa ser depois legitimado, né, reforçado, ao invés de ser uma coisa ininteligível, né?
Então, um pouco nessa linha. Eu acho que assim, a gramática necessariamente passa pela concepção de que até pelo que eu estava falando, de reconhecer os trabalhos dos outros, né? De pensar que as políticas públicas estão assentadas para muito além das organizações estatais. Isso com certeza. Mas, assim, se elas não são reconhecidas enquanto serviços públicos financiadas, né, pelo poder público, a gente passa a ter um problema, né? Tinha mais uma pergunta aqui, mas a pergunta, eu acho que do GovBR o Chico respondeu muito melhor, mas eu só complementaria assim, pensando nas novas capacidades para fazer face a tudo isso, eu acrescentaria aí essa discussão sobre capacidades analíticas, né? Porque uma das formas da gente se aproximar das experiências, né, se não for por meio da pesquisa de campo etnográfica, que não é possível fazer numa escala, né, por meio, né, do processamento massivo, né, de dados sobre as interações das pessoas com os serviços, né? Então, eu acho que assim, o GovBR é um grande passo nesse sentido. Ainda faltam vários outros passos, né, para a gente conseguir enxergar, né, a jornada ali dos usuários, mas eu cito só para fechar um exemplo, um estudo recente feito por uma equipe da USP envolvendo especialistas em epidemiologia, mas que fizeram um histórico das interações com o Estado de adolescentes em conflito com a lei que acabam morrendo por homicídio, né? E aí, esse estudo mostra várias tentativas frustradas de interagir com os aparatos de educação, de emprego, né? Evasão escolar, etc. Aí ingressam no sistema socioeducativo, né? E a partir daí desaparecem dos sistemas de saúde e de educação até o momento do óbito, né? Então, isso é só um exemplo de como que a gente pode entender, né, esses circuitos, essas trajetórias de vida e as suas interseções, né, com o Estado e tentar intervir de um modo mais, né, mais estratégico no sentido de fornecer os serviços que estão ausentes, as inflexões que precisam ser feitas, e investir nas dimensões, né, faltantes, etc. Mas é isso. Obrigado. Obrigada, Roberto. Eu acho que a mesa conseguiu trazer um bom panorama diagnóstico, né? Tanto olhando para o copo meio cheio, quanto para o copo meio vazio, como bem trouxe a Meric no início da fala dela, né? Apontamos as fragilidades dos estados latino-americanos, e o Roberto e o Chico trouxeram alguns elementos do Estado brasileiro, mais especificamente, mas também apontamos avanços que foram importantes nas últimas décadas, né? E depois disso, na segunda parte da discussão, né, a gente trouxe elementos importantes, né, os debatedores trouxeram elementos importantes que mapearam, ou que mapeiam, de alguma forma, essa discussão de capacidade estatal que já vem sendo feita, mais clássica, né, da importância da relação entre a capacidade e os resultados traduzidos em políticas públicas para o fortalecimento da democracia, mas, de certa forma, também foram apontados elementos novos que são fundamentais, elementos esses muito centrados no cidadão, né, muito centrados na sociedade, seja a partir da discussão da transmissão do que o Estado faz para a sociedade, a partir da comunicação, algo que a Meric e o Chico trouxeram com bastante ênfase, seja para olhar para o resultado do Estado a partir da perspectiva desses cidadãos, né, olhar para o outro lado do guichê, o outro lado da rua, como o Roberto trouxe, né. Todos esses elementos podem ser importantes nessa nova caixa de ferramentas, ou novo referencial, como o Pablo, na pergunta dele, nos inquietou aqui, né, pensar nesse novo repertório para trazer o diálogo da capacidade estatal e da atuação do Estado respondendo às respostas da sociedade, né. Eu queria agradecer imensamente a Meric, ao Chico, que já não está aqui com a gente, e ao Roberto pelo debate,
e a todos por estarem aqui escutando a gente, trazendo também as inquietações de vocês para a discussão no final da mesa. Obrigada.